cabana na neve. O vento cortava como lâminas afiadas sobre a planície branca. Cada passo afundava no manto de neve, silencioso, exceto pelo rangido de botas sobre gelo fino e quebradiço. Ninguém fora visto naquela região por décadas, exceto viajantes imprudentes que jamais retornaram. A floresta ao redor parecia absorver toda a luz, engolindo qualquer esperança de calor. Árvores retorcidas erguiam-se como garras negras contra o céu cinzento, e a sensação de ser observado nunca desaparecia. O primeiro sinal de que algo estava errado foi o silêncio absoluto. Não havia pássaros, nem vento entre os galhos secos. Até o ar parecia pesado, espesso, carregado de uma quietude que punha medo. Cada respiração parecia reverberar nas cavernas da mente, e cada passo parecia ecoar infinitamente. Então, no horizonte, uma cabana se destacou, pequena e solitária, envolta em fumaça cinzenta que não se movia, como se estivesse suspensa no ar. O viajante, ou o que ousara atravessar aquele deserto gelado, sentiu o coração bater com força. A cabana parecia comum à distância, mas à medida que se aproximava, detalhes sutilmente anormais surgiam. As janelas estavam sujas de gelo, mas algumas marcas estranhas, como arranhões feitos de dentro para fora, cruzavam o vidro. A porta rangia quando empurrada, revelando um interior que parecia vivo, pulsando com uma escuridão que não pertencia àquele mundo. Dentro, o calor parecia se dissolver. Um odor metálico e úmido preenchia o ar, misturado com algo mais antigo e indescritível. Na lareira nenhum fogo queimava, mas as sombras dançavam como se alimentadas por uma fonte invisível de luz. E então os sons começaram. Passos leves, quase imperceptíveis, vindos do sótão, embora ninguém pudesse estar lá. Cada rangido fazia o viajante tremer. Cada sombra parecia se esticar além da lógica, avançando mesmo quando ele se movia. Em um canto, empilhadas, havia roupas antigas, cobertas de neve derretida que parecia nunca secar. Ao inspecionar mais de perto, percebeu-se que as roupas ainda estavam quentes, pulsando como se alguém, ou algo, as vestisse invisivelmente. Uma sensação de náusea tomou conta, seguida de um frio que não era só do ambiente, mas de algo que parecia perfurar a alma. A curiosidade, ou talvez a loucura, levou-o ao sótão. A escada estava coberta de neve, como se a própria tempestade tivesse invadido o lugar. No topo, encontrou um espelho antigo, com moldura gasta e gotejante de um líquido escuro que se assemelhava a sangue. Ao se olhar, não viu seu reflexo. Viu ele mesmo, mas não como era. O rosto estava desfigurado, os olhos negros como carvão e um sorriso que não pertencia a humanos. E no fundo, a imagem se moveu de forma independente, levantando a mão e apontando para a porta, insistindo para que ficasse. O viajante tentou recuar, mas a escada havia desaparecido. Cada passo que dava em direção à saída parecia levá-lo para o centro da cabana, como se o espaço tivesse se dobrado sobre si mesmo. A escuridão pulsava, respirava, e sussurros surgiam do nada. Lembranças de pessoas desaparecidas, nomes esquecidos e promessas quebradas. A neve começou a entrar pelas frestas, transformando o chão em um tapete gelado que queimava a pele. Quando finalmente encontrou uma janela, percebeu que lá fora não era apenas neve, era um abismo branco que se estendia infinitamente. As árvores estavam retorcidas, mas não do jeito que lembrava. Elas se moviam, esticando os galhos como mãos famintas. Algo se aproximava, e o viajante podia ouvir o estalar da madeira congelada sob passos invisíveis. Cada vez que piscava, sentia figuras cobrindo o horizonte, observando, esperando, aproximando-se lentamente. A realidade começou a ceder. O chão tremeu, e a cabana inteira gemeu, rangendo como se estivesse viva. O vento entrou com força, carregando vozes de crianças rindo e chorando ao mesmo tempo. Algo tocou seu ombro. Uma presença gelada que atravessava a carne, envolvendo a mente em memórias que não eram suas. Ele tentou gritar, mas o som desapareceu, engolido pela neve e pelo vento que pareciam ter consciência própria. Horas, dias, ou talvez eternidade. O tempo não existia naquele lugar. O viajante se viu andando, correndo, caindo, mas sempre de volta à cabana. O espelho no sótão refletia agora não apenas seu rosto distorcido, mas fragmentos de outros que estiveram ali antes. Viajantes, curiosos, perdidos, e eles o olhavam, famintos, desesperados, presos na mesma maldição. Cada reflexo implorava silenciosamente por liberdade. Mas a única resposta era o vento,
frio e eterno, e a neve que continuava a cair, cobrindo tudo com seu silêncio mortal. No final, restou apenas a cabana, isolada no deserto gelado, esperando pacientemente pelo próximo incauto que ousasse atravessar a neve. Quando alguém finalmente aparecia no horizonte, tudo parecia tranquilo. Apenas a planície branca e silenciosa. Mas sob a superfície, algo se movia, respirava e observava. A cabana nunca desaparecia, o espelho nunca mentia, e o viajante, como todos antes dele, tornava-se apenas mais uma sombra no gelo, preso em um loop infinito de terror, para sempre condenado a andar entre neve e escuridão, gritando sem que ninguém pudesse ouvir. O viajante, agora consciente de que estava preso em um ciclo interminável, começou a perceber padrões na loucura que o cercava. Cada vez que se aproximava do espelho, as figuras que antes apenas observavam começavam a se mover mais rápido, tentando atravessar o vidro. Um deles estendeu a mão, tocando a superfície do espelho, e um arrepio percorreu sua espinha. Parecia que a realidade estava prestes a rasgar. Ele tentou fugir da cabana, mas o espaço havia mudado. O corredor que levava à porta agora se contorcia, dobrando-se sobre si mesmo. O chão gelado se transformava em uma superfície líquida, refletindo não apenas seu rosto, mas imagens de todos que haviam sido consumidos antes dele. Cada reflexo parecia gritar silenciosamente, implorando para que ele não repetisse os mesmos erros. Mas ele não podia ouvir nada além do vento. Uma sombra maior começou a se formar no canto da sala. Não era humana, mas tinha contornos vagamente reconhecíveis, braços longos e finos, dedos que se estendiam como garras, e um corpo que parecia feito de gelo e sombra entrelaçados. O viajante tentou recuar, mas seus pés estavam presos à neve que invadira a cabana, crescendo como raízes vivas. A presença avançou lentamente, emitindo um sussurro que parecia vir de dentro da própria mente. Você nunca vai sair. O espelho, que antes refletia apenas distorções, começou a mostrar cenas de outros mundos cobertos de neve. Cidades inteiras congeladas, florestas onde árvores respiravam, lagos onde rostos afundavam, gritando silenciosamente. Cada cena parecia uma advertência, mas também uma promessa. Qualquer tentativa de escapar o lançaria mais fundo nesse ciclo interminável. Desesperado, ele se voltou para a porta, mas não havia nada além de branco infinito. Ao olhar pela janela, percebeu que a planície de neve havia se transformado em um labirinto vivo. As árvores se moviam, criando corredores que mudavam constantemente. Ele podia sentir os olhos das criaturas invisíveis sobre ele, observando cada passo. Cada respiração se transformava em vapor congelante que queimava seus pulmões, e cada batida do coração ecoava como um tambor, ritmando sua condenação. A noite chegou de forma súbita, embora não houvesse sol nem estrelas para marcar o tempo. A cabana parecia mais viva do que nunca. O vento uivava pelas frestas como uma voz sussurrante, e o chão rangia sob a pressão de pés invisíveis. Ele tentou gritar, mas apenas um sussurro gelado escapou de seus lábios. No espelho, seu reflexo agora sorria sozinho, movendo-se de maneira independente, apontando para o sótão como se fosse a única saída. Subir até o sótão tornou-se uma tarefa torturante. Cada degrau parecia se estender infinitamente, e o frio queimava os músculos até paralisá-los. Quando finalmente alcançou o espelho, percebeu que não havia apenas uma imagem sua. Havia centenas, talvez milhares de reflexos de viajantes anteriores, todos presos em poses de agonia silenciosa. Alguns tentavam se comunicar, outros apenas olhavam, vazios, como se a própria alma tivesse sido drenada. O viajante tocou o espelho, e uma onda de energia gelada percorreu seu corpo, trazendo memórias que não eram suas. Rostos desconhecidos, mortes horríveis, sofrimento eterno. Ele percebeu que a cabana não era apenas um lugar, mas um portal. Um portal que coletava almas curiosas, alimentando algo antigo, que se escondia nas sombras e na neve, crescendo mais forte a cada viajante perdido. Então, um som diferente cortou o silêncio. Passos, mas desta vez vindos do lado de fora da cabana. Um ritmo irregular, como se algo arrastasse o corpo pesado pelo gelo. Ele olhou pela janela, mas a neblina espessa escondia qualquer forma clara. Ainda assim, a sensação de ser observado se intensificou, e foi nesse momento que compreendeu. A cabana escolhia quem viria. Ela não deixava ninguém entrar por acidente. Ela chamava, ela escolhia.
O viajante caiu de joelhos, sem força, olhando para o espelho. Uma das figuras finalmente falou, em uma voz que parecia feita de vento e gelo. Você se junta a nós, ou a neve o engolirá? Um frio indescritível tomou conta de seu corpo, e antes que pudesse reagir, ele sentiu a presença invisível penetrar sua mente. Sua consciência começou a se fragmentar, cada pedaço caindo no labirinto gelado da cabana. Quando a neblina se dissipou pela manhã, a cabana parecia calma, cercada apenas por neve e silêncio. Nenhum vestígio do viajante permanecia, exceto pelo espelho, que agora refletia um novo rosto entre as centenas de outros, olhos arregalados, cheio de terror, preso para sempre na maldição da cabana. E ao longe, na planície branca, algo se moveu entre as árvores, observando, esperando, pacientemente, por aquele que ousaria atravessar a neve e tocar a porta da cabana. O ciclo recomeçava. A neve caía incessante, cobrindo os rastros do passado, prometendo mais um viajante, mais uma alma e mais uma história de horror.